Sexta-feira, esse é o dia que o Senhor fez e tudo que Deus faz é muito bom. Recebemos esse dia com ações de graça. Eu quero te perguntar, como é que você está? Nesse tempo de jejum, você está experimentando de unção, de portas abertas, de milagres, de revelação, de clareza? Se isso ainda não tem acontecido com você, não desanime. Continue crendo, continue orando, continue buscando. Deus tem planos bons para você. Deus está pensando coisas boas ao seu respeito. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você tem o que a Bíblia diz que você tem. Porque você é alguém altamente abençoado. Profundamente amado. Você também é alguém muito favorecido. Essas são verdades que você deve declarar todos os dias sobre a sua vida. Não precisa sentir para declarar. Declare, mesmo no dia que você não estiver sentindo nada. Nosso querido irmão Oscar diz que teve resposta de oração. É isso aí. Recuse-se participar de um jejum e não ter resposta de oração. Recuse-se. Posicione-se, fala, não aceito, eu quero ter resposta de oração, eu quero ver Deus mover na minha causa. Deus vai mover na sua causa. Você tem uma causa? Você tem algo pelo qual você está orando? Deus não brinca com os seus sentimentos. Deus é sério. Se você almeja por algo, se você deseja algo, se você tem falado com o Senhor sobre algo, Deus ouve a sua oração. Deus tem prazer em ouvir sua oração. Deus tem prazer em ouvir você, porque você é filho. E quando você se inclina para buscar a Deus em tempos de jejum, quando você dedica-se a sua vida a Deus, consagra mesmo o seu coração ao Senhor, Ele se importa com você. Amém? Sexta-feira, muitas pessoas participando conosco, há outras que ainda vão entrar. Eu quero compartilhar com você hoje sobre algo muito poderoso que Deus tem colocado no nosso coração, sobre a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, sobre a necessidade de termos presença de Deus no nosso meio. É preciso clamar por isso, é preciso valorizar. Sabe, você tem aquilo que você valoriza. Se você é alguém que valoriza a presença de Deus, nós somos um povo que valorizamos a presença de Deus. Nós queremos presença de Deus no nosso meio. Nós almejamos por isso. Para nós, presença de Deus é fundamental para avançarmos. A presença de Deus é fundamental para termos uma igreja vibrante. A presença de Deus é o que nós desejamos nos nossos cultos, nas nossas células, seminários de louvor como nós teremos amanhã. Tudo que nós... Alguém diz que está travando? Está travando aí para você também? Se tiver, eu vou mudar aqui a minha internet. Vou colocar na 5G. Fala aí alguém para mim, está travando? Está travando? Ou está normal para você? Fala comigo. Agora eu acho que deu uma travadinha aí, né? Aleluia. Então vamos lá. Se você tiver com o seu livro, compartilhe. Vou compartilhar com você. Depois você compartilha com alguém também. 12º dia do nosso jejum. Uma reunião saudável. Nós vamos compartilhar hoje também no culto às 20 horas. Tem uma palavra de Deus para você. Você sabe, todas as vezes que nós reunimos em nome do Senhor.
E há uma promessa do Senhor para nós, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em o seu nome, ali ele está. Então, há uma medida de unção, de presença de Deus que você recebe no seu quarto. Há uma medida de presença de Deus que você recebe quando você está ali no seu quarto, na sua casa. E esses momentos são especiais? Sim. Mas há uma medida da presença de Deus, da unção do Senhor, que você recebe na congregação, quando você está junto, quando você está na igreja, quando você está vivendo a vida da igreja. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que quando nós estamos juntos, ali o Senhor ordena a tua bênção. Ali o Senhor ordena a sua unção. Sabe, a palavra de Deus, ela nos ensina também que nós devemos nos reunir para a edificação do corpo. Paulo diz, quando vos reunirdes, pois irmãos, um tem salmo, outro tem língua, outro tem interpretação. Então é preciso entender que quando você vai a uma reunião, quando você participa de uma célula, não é sobre você apenas, é sobre algo que você carrega, é sobre algo que você tem, que foi dado por Deus, que talvez naquele dia uma pessoa vai acessar através da sua vida. Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa que ela está passando por uma situação, com uma dificuldade. E naquele dia, você orou pela reunião, você buscou o Senhor. E o Senhor te deu uma palavra. Aí você pensa assim, nossa, acho que eu estou sentindo alguma coisa. Não, às vezes é sobre alguém. E quando você está na reunião, você fica inquieto, você está com vontade de compartilhar e você fala, olha, eu sinto no meu coração de falar uma palavra para alguém aqui. Naquele momento, aquela pessoa ficou impressionada, porque ela tinha falado algo somente com Deus, ninguém ouviu, ninguém ficou sabendo. E ela vai na cela, no culto, alguém tem um dom, uma palavra de conhecimento. Então você vê, você não vai no culto, na célula, só pensando em você. Ruins são os irmãos que ainda participam de culto, só com aquela mentalidade. Ai, Deus podia tanto falar comigo hoje. Não tem nada de errado você pedir isso. Mas que tal você ampliar sua oração? Que tal você sair da sua casa preparado para uma reunião, um culto, para uma célula? Antes da reunião, antes do culto, antes da célula, você orar e falar, Deus, eu quero te ouvir. Mas eu quero te pedir, me usa também, Senhor. Tem muitos irmãos que estão pensando somente em si. Eles estão apenas dizendo, Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, isso é bom, isso, aquilo, outro. Mas que tal você dizer, Senhor, me usa na vida de um irmão? Me dá uma palavra. Me dê um dom para eu compartilhar nessa reunião. Que eu seja um instrumento vivo nas tuas mãos para edificar a vida de alguém. Quantas pessoas já entraram nesse prédio, quantas pessoas foram numa célula, em uma reunião, um dia, um momento, mudaram a vida delas. Sabe por quê? Porque alguém que carrega um dom, dado por Deus, que recebeu de graça, compartilha uma palavra profética, compartilha sobre uma palavra de conhecimento, ou alguém talvez está orando em línguas e ele tem uma interpretação, isso mudou a vida dela. Tudo por quê, querido? Porque essa pessoa, quando ele reuniu, ele entendeu, eu tenho um dom. Quando vos reunides, pensa nisso. Quando você vier participar de uma reunião no prédio da igreja, seja oração, seminário de louvor, as irmãs que vão vir para o seminário de louvor amanhã, ore para Deus te dar um dom. Ore. Eu fico tão triste quando eu vejo gente assim, nossa, tão difícil, tomara que, nossa, melhora o dia quando acaba. Deixa eu te falar, com esse coração, Deus não vai te usar. Você precisa acordar amanhã e orar por esse seminário e falar para Deus que o Senhor me use na vida de uma criança ou mais. Me dê uma palavra, Senhor. Talvez essa criança está travando uma luta de identidade. Talvez essa criança, esse juvenil está lidando com um problema na casa dele. E que você, usado por Deus, vai colocar as mãos ou vai falar algo para ele que vai liberar o destino dele, que vai transformar a vida dele, que vai alterar o futuro dele. Quando você participar de uma célula, não pense somente em si. Quando vos reunirdes, um traz dom, outro palavra, outro consolo, outro abraço, outro algo genuíno de Deus. É preciso ampliar a sua visão acerca da igreja.
É preciso crer que Deus quer te usar. Sabe quais são as pessoas que são usadas por Deus? Primeiro, aquelas que acreditam, que creem, que elas já foram perdoadas, que ela é um canal livre para o fluir da presença de Deus. Segundo, aqueles que desejam. Se você vem para um evento que está cansado, aí você está louco, o evento termine logo. Para quê? Para ficar fazendo nada. Feliz somos nós que temos o privilégio de estar em jejum, que fazemos encontro semana passada, nas outras 2 semanas fizemos encontro social, nessa vamos ter seminário de louvor, depois teremos encontro Casa de Milagre. Sabe por quê? Feliz somos nós que estamos sendo usados por Deus. Triste é participar de uma igreja onde passa durante 1, 2 anos, não tem uma vida para batizar, onde pessoas... Sabe por que tem igrejas que são mortas? Porque os dons são atrofiados, porque os membros estão atrofiados. Aquilo que você às vezes vê como evento, muda a sua forma de pensar, veja como uma oportunidade de ser usada por Deus, como oportunidade de você ser um canal na vida de alguém, como oportunidade do seu dom fluir, de palavras fluir. Ah, pastor, mas eu tô diante de muitas demandas. Aleluia! Então você vai ter muito alvo para orar, você vai ser mais espiritual. Quem tem muita coisa para orar se torna mais espiritual. Quem não tem nada para orar, vive preso à rede social, vive só entretido com outras coisas. Feliz é a igreja. Eu não estou falando que nós temos que ser uma igreja de atividades o tempo todo, não. Eu só estou falando que nós precisamos ser uma igreja viva, ativa, onde os membros aproveitam cada oportunidade para ser instrumento na vida de outros. Quando alguém fala glória a Deus, alguém me procurou por um aconselhamento, alguém me escalou para dar uma aula, alguém me ligou para acompanhá-lo numa viagem. Glória a Deus, isso significa que você é alguém útil nas mãos de Deus. Você sabe quem que vai reinar com o Senhor naquele dia? Você sabe quem vai ser usado por Deus quando o Senhor Jesus Cristo voltar e ele vai reinar durante 1000 anos com os vencedores? É quem já está reinando hoje. A morte não promove ninguém. Quem é derrotado hoje, quando ele morrer, ele não vai ser vencedor só porque ele morreu, não. Quem é derrotado hoje vai ser derrotado também no reino. Quem é vitorioso hoje, quem lidera hoje, quem está ativo hoje, quem é usado por Deus hoje, está dando uma dica, uma pista que ele vai ser muito usado por Deus. É, querido. Não reclame das oportunidades dadas por Deus. No dia que você estiver cansado, descanse. No dia que você estiver precisando de mais força, mais energia, lembre sempre da ilustração de um carro. Não tem combustível eterno, não tem combustível duradouro. Todo combustível ele vai se consumindo. Mas o que você tem que fazer? Abandonar o carro? Não. Para no posto e enche o tanque. Se você se encontra no momento onde você está meio estafado, cansado, cansa. Mas eu vou te falar o que cansa. O que cansa é culpa, condenação, carnalidade, confusão. Isso é que cansa. Fazer a obra de Deus não cansa. O físico cansa sim, claro. Você tem que pensar e tudo. Mas não é um cansaço da alma. Tem gente que o cansaço dele é da alma. Ele dorme, acorda cansado. Se esse é o seu caso, você precisa entender como Deus trabalha. Quando Deus foi chamar Moisés para uma obra, Deus se revelou através de uma sarça. E o que chama atenção nessa história? E que chamou atenção e atraiu Moisés? É porque a sarça não era combustível para o fogo. A sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. A obra de Deus não te consome. Pelo contrário, ela te renova. Quanto mais você é usado por Deus, quanto mais você é instrumento na vida de alguém, mais desejo você tem de ser usado. As coisas de Deus é diferente das coisas do mundo. Tem gente que fala, nossa, tem hora que eu estou cansado. Ele vai pecando, ele vai ali, parece que aquele prazer chega e ele cansa daquilo. As coisas de Deus é diferente. Quanto mais você faz encontro, vê vidas sendo salvas. O pastor Felipe fez um encontro agora, ele não para de colocar no nosso grupo testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus, não para. Todo dia 3, 4 testemunhos impactantes.
Vê se aquilo cansa. Nem tivemos batismos, células cheias. Um líder que tem uma célula com 12, 15 pessoas, ele cansa? O físico sim, mas a alma dele está renovada. Quando falar para ele num próximo encontro, ele quer levar mais pessoas. Alguém que está sendo usado por Deus. Então eu vou falar para você. Entenda como um privilégio ser usado por Deus. Entenda que é um privilégio. Deus viu 2 barcos e escolheu entrar no de Simão. É privilégio quando Deus escolhe algo que é seu, que Ele não precisa de coisa alguma. É privilégio quando Deus resolve usar você. Cuidado, não reclame, porque talvez aquilo que você está reclamando, outros estão pedindo como oportunidade. Talvez aquilo que você está dizendo, está difícil demais, outros estão dizendo, Senhor, eu quero liderar, me dá um povo. Por isso não reclame. Problemas existem, dificuldade nós temos, lutas, pressões. Mas posso dizer para você, é um privilégio ser usado por Deus. É um privilégio ter uma casa para você levantar o dedo e dizer, pode fazer na minha casa, Deus te deu uma. É privilégio poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Privilégio poder trabalhar fora e ainda liderar na casa do Senhor. Pastor, mas é difícil, porque tem hora que a gente tem que pegar o anel, tem que fazer... Verdade, mas você tem carro. Que privilégio. Ruim é quem não tem. E mesmo assim pega ônibus e vai servir a Deus. Ruim é você ver o que está acontecendo com os nossos irmãos na Nigéria, em vários lugares, que estão sendo mortos só porque adoram Jesus. Você tem muito privilégio. Há sobre nós muito favor. Ao invés de nós reclamarmos, nós deveríamos olhar para os lados e agradecer e chorar de gratidão pela oportunidade que nós temos de servir a Deus, pelas portas que nós temos, por tudo que Deus tem nos dado. Hoje eu vou deixar aqui de lado essa lição, vou compartilhar ela mais tarde aqui no culto às 20 horas. Hoje eu quero falar isso para você. Enquanto o que você tem buscado, enquanto a resposta do seu milagre não chega, seja usado por Deus na vida de outros. Enquanto Deus não atende a sua oração, porque Ele vai atender. Seja resposta de oração na vida de outros. Essa semana uma das irmãs estava testemunhando para minha esposa que ela foi num salão de beleza. Coisa normal. Isso que nós falamos que é ser uma igreja de ministros. Você vai viver sua vida normal. Aí lá no salão, ela percebeu que o Espírito queria usá-la na vida de uma pessoa. E de repente, aquela mulher que estava atendendo ela, viu algo diferente nela. A presença de Deus. Talvez nem você percebe, mas tem muita presença de Deus na sua vida. E ela percebeu a presença de Deus na vida daquela irmã, tem mesmo presença de Deus na vida dela, e ela abriu a vida dela para ela. Aí ela falou, você sabia que nós estamos jejuando, nós estamos orando, e o nosso propósito é que vidas sejam alcançadas, é que pessoas nasçam de novo, isso, aquilo, outro. E foi falando com ela, e ela disse, olha, eu já frequentei uma igreja, mas aconteceu lá que o pastor teve um problema de saúde, teve que ir embora, foi para uma fazenda, não sei o lugar, e fechou o prédio, a igreja, eu fiquei tão mal. Mas você aqui hoje, e essa irmã tinha dito isso. Senhor, eu quero ser resposta de oração na vida de outras pessoas. E essa mulher disse assim simplesmente para ela, você está sendo respostas das minhas orações. Entrou no grupo do jejum, talvez ela até esteja aqui participando da live, e está conosco agora. Confirmou a presença no culto domingo, e disse que quer ir para o encontro, quer que o marido dela participe do legendário conosco. Você vê, tem algo aí acontecendo. Sabe por que Deus usa pessoas assim? Porque estão disponíveis.
que a pessoa às vezes sai de casa adorando, está ali no... Senhor, eu estou indo para um salão de beleza. Ah, se nós tivéssemos mais mulheres e homens de Deus com esse coração. Senhor, eu estou indo para um lugar, mas eu te peço, usa-me, Senhor. Há um tesouro dentro de mim, Cristo. Há uma luz que está dentro de mim, que essa luz brilhe por onde eu passar. Imagina isso. Ela foi clamando, orando, cantando ao Senhor. Quando ela chega, alguém percebe vida fluindo dentro dela. A coisa mais importante é ter vida dentro de você. E a vida, eu vou te falar como que a vida de Deus flui dentro de você. A vida de Deus flui como rios de águas vivas, diferente de represa. Sabe qual que é a diferença de represa para rio? É que o rio, por isso você vai ver que às vezes tem lugares que um rio é contaminado e a quilômetros de distância é água pura, cristalina. Não sei se você sabe disso, mas a quilômetros de distância do Tietê, em São Paulo, no interior de São Paulo, ele é puro, ele é limpo, porque é um rio de água viva. Ele vai se reinventando, as coisas vão passando. Agora, a diferença de um rio para uma represa é que represa é água parada. Nós corremos o risco de nos tornarmos represa. Quando é que nós tornamos o risco de nos tornarmos represa? É quando nós só recebemos e nós não damos. Por isso que eu amo essa visão da videira, essa visão bíblica, que a videira entendeu, vou corrigir, de que cada crente é um ministro, de que cada crente ele flui. Está na academia, a pessoa começou ali a conversar com você, antes de dar até oportunidade para pensar qualquer coisa a seu respeito, ou para ter alguma conversinha, diga para ela, como que é seu nome? Fulano de tal. Quero dizer para você, você é pessoa muito especial para Deus. Não sei o que aconteceu no seu passado, mas Deus se importa com você. Você não é represa. Represa ele só recebe, mas ele não flui. Dentro de você tem um rio de água viva. Esse rio de água viva, ele flui. Mas você sabe quando ele flui? Quanto mais você fala, mais você compartilha, mais vida flui de você, mais unção é liberado. Nesse tempo de jejum, nós temos experimentado unção. Esse é um dos testemunhos que eu acabei de falar com você, que aconteceu com uma das nossas irmãs. Sabe por quê? Porque ela decidiu, Senhor, o Senhor me deu dons, e esses dons, eles vão fluir. Eu quero te fazer um pedido hoje, eu quero, na verdade, lançar um desafio. Nós estamos no 12º dia do nosso jejum. Nós temos ainda mais 9 dias pela frente. Que tal nesses próximos 9 dias, a partir de agora, você pedir um dom novo para o Senhor? Eu falei para você, no domingo, no intervalo de um culto para o outro, raramente eu durmo à tarde, mas nesse domingo eu dormi. E Deus me deu um sonho. Neste sonho, foi algo profético. Tinha um casal de irmãos aqui da igreja também comigo. Não falei nada para eles não, no tempo certo eu vou falar. Eles estavam atrás, minha esposa estava do lado, e aí tinha lá o piloto, e ele simplesmente me disse, pastor, entra aqui nesse helicóptero e você vai pilotar esse helicóptero. Aí eu falei para ele assim, irmão, eu não sei pilotar helicóptero. Aí no sonho ele disse, eu vou ensinar para você. Na hora que eu acordei, eu discerni algo. Que o Senhor estava me dando um dom para que eu possa ir mais longe e mais rápido. O Senhor estava me dando. É de graça. A única coisa que você precisa é pedir para o Senhor. Então, hoje nós temos um culto às 20 horas. Amanhã nós temos o seminário de louvor. E eu vou lançar um desafio para as irmãs aqui, que sempre me ouvem e vão me ouvir depois. Deus vai te usar com um dom novo ou com um dom especial neste seminário de louvor. Nós estamos em tempo de jejum. Tempos de jejum é tempo de crescermos em fé. Tempos de jejum é tempos de experimentarmos da superabundante graça. E Deus ama usar homens e mulheres corajosos. Deus fica alegre quando vê filhos com mãos levantadas e às vezes com mãos que apertam e dizem, eu recebo esse dom. O Senhor ama, porque os dons é para resolução de problemas.
Os dons é para solucionar problemas de pessoas. Os dons é para edificar o corpo. Os dons é para atrair as pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho. Que o Senhor te use de forma poderosa. Que haja coragem, ousadia em você após essa live. De forma simples, ajoelhar, entrar para o seu quarto, colocar uma música, 5, 10, 15, 20 minutos e clamar: Senhor, eu quero um dom. Eu quero ser usada. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ter ousadia. Eu quero ter discernimento, interpretação de línguas, profecia. Eu quero, Senhor. Eu quero crescer. Eu quero. Eu tenho falado com Deus. Ele não me faria sonhar, não me faria lembrar do sonho com tanta clareza, nitidez, detalhes, se Ele não quisesse me dar isso. Ele opera em nós o querer e o realizar. Não pense que o Senhor quer me dar helicóptero. Ah, pastor, toma posse. Não. Eu não tenho problema nenhum com isso, não. Mas hoje não há necessidade. A necessidade que eu tenho hoje é de um dom para avançar cada vez mais. Para voos maiores. Porque o helicóptero faz você, chegar em um lugar muito rápido. Helicóptero também, quando tem problemas, como teve em Brumadinho, pessoas são resgatadas de helicóptero. Ele chega em lugares, às vezes, que o avião não chega. Então eu entendi que esse dom é para resgatar pessoas. Esse dom que o Senhor está me dando, essa nova habilidade que eu não sabia, mas que Ele está me dando, é para ter um alcance ainda maior. Agora, qual que é o dom que Deus está te dando? Qual que é o dom que o Senhor está acrescentando para você? Pastor, eu não tenho. Não diga que você não tem. Domingo passado eu preguei sobre isso, os dons de apacentamento, os dons de serviço. E esses dons, diferente dos dons de 1 Coríntios, esse de Romanos 12, você usa na hora que tem ali a necessidade. Os outros, 1 Coríntios, é quando o Espírito te toca, quando há uma necessidade, há um fluir do Espírito. Mas é preciso de mais homens. É preciso de mais mulheres clamando ao Senhor por dons, para edificar o corpo. Que o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres que parem com essa coisa. Não, eu não tenho dom para isso. Eu não tenho dom para aquilo. Você já pediu? Já pediu? Quem sou eu? Eu vou te falar quem é você. Você é alguém perdoado pelo precioso e valioso sangue de Jesus. E quando Ele te salvou, Ele também te chamou para ser um proclamador de boas novas. E aquele que Ele chamou, Ele também equipou. E aquele que Ele equipou, Ele também capacitou. Eu quero declarar que você é capacitado por Deus. Capacitado. Pare de ficar se culpando, se comparando, diminuindo. Terrível isso. Ao invés de se diminuir, dizendo: quem sou eu? Esse humilde servo de Deus, essa humilde serva de Deus. Para com isso. Se é humilde, não precisa ficar falando que é humilde. Sabe quem que é humilde? É quem pede. Não é quem fica aceitando culpa e condenação e se depreciando. Tem gente que acha que isso agrada a Deus. Não agrada. Se o seu filho ficar se depreciando, se diminuindo, não agrada a você. Você fica feliz é quando seu filho fala: pai, fiz uma prova e tirei nota boa. O que você fala? Parabéns. É isso aí, filho. Mas quando ele fala: pai, eu sou burro, eu não consigo fazer uma resposta de uma prova. Não fala isso. Para ele você é rápido na resposta. Mas para si você diz: eu não sou nada, quem sou eu? Não, quem é você? Vou repetir. É perdoado. É justiça de Deus em Cristo. E todo aquele que Ele comprou, que Ele salvou, Ele também chamou. E todo aquele que Ele chamou, Ele também equipou. Ao invés de ficar se comparando, se diminuindo, levante a sua cabeça. Acredite, Deus quer usar você. Nós estamos em dias de muita necessidade, de muito caos. O que aconteceu no Rio de Janeiro e está acontecendo não é normal. Bem na semana do Halloween, onde celebra as trevas, o ocultismo,
E no dia 31, onde é celebrado o Halloween, se você for buscar, foi nesse dia, há 500 e tantos anos atrás, 500 e poucos anos atrás, que nós tivemos a Reforma Protestante, onde a luz voltou a brilhar nas trevas, onde o homem se levantou para proclamar Romanos 5,17. E se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por meio de um só, Jesus Cristo. Foi através desse homem que hoje nós podemos celebrar a igreja, celebrar Cristo, celebrar a vitória. Então, em um mundo como esse, onde se troca valores, em um mundo de perseguição, um mundo de muita morte, nós não alegramos com a morte do ímpio. Sim, lamentamos pela morte dos policiais, mas lamentamos da morte também daqueles homens. Se eram marginais, sim, tudo indica que eram, mas eram vidas. E Ezequiel diz que o Senhor não se alegra com a morte do ímpio. Só tem um lugar que está em festa com a morte de mais de 100 e tantas pessoas, no inferno. No céu, não. Só existe alegria quando uma vida se converte e se batiza. Cuidado para você não ser influenciado por essa mentalidade de que nós alegramos bandido morto, bandido bom é bandido morto. Não. Bandido bom é bandido salvo. E todo homem precisa ser salvo. Lamentamos profundamente as famílias que choram, como eu disse, dos policiais, dos filhos, da mulher. Mas cuidado para você não entrar nessa mentalidade que é uma mentalidade também, só porque ele defende alguns princípios como o nosso, significa que eles estão corretos? Não. A mentalidade de extrema direita, muitas vezes, não compartilha com os princípios cristãos. Cuidado com isso. Nós precisamos, estava refletindo aqui hoje na minha sala, nós precisamos entender qual que é o meu papel nessa sociedade. Qual que é o meu papel? Eu não sou um cidadão do Rio de Janeiro, não moro lá. Mas eu estou aqui celebrando a morte de 100 e tantas pessoas só porque eles eram marginais. Não estou dizendo que eu tenho dó disso, não. Os policiais estão debaixo de uma autoridade baseada em Romanos 13, em cumprimento da lei. Estou dizendo para você que nós não deveríamos entrar nessa de ficar celebrando morte de ninguém. Nós deveríamos dizer: Senhor, me usa. Sabe por quê? Porque eu estava pensando aqui, eu vou terminar com essa reflexão. Nós estamos orando para a nossa igreja alcançar um alvo. Eu fiquei pensando, essa quantidade de gente na nossa igreja simplesmente significaria um motivo de muita celebração. Não, ela mudaria. Se nós falássemos de 100 e tantas pessoas alcançadas nas nossas células, nascida de novo, é óbvio, com a vida transformada. Ah, pastor, você está com dó? E tanta gente que eles fizeram chorar. Eu não estou com dó, eu estou dizendo que nós precisamos entender que nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos aqui para pregar Cristo, pregar a salvação. Seria uma revolução se aqui ou em qualquer igreja evangélica celebrasse um batismo de 130 pessoas, 120 e tantas pessoas. Seria uma glória. E nós vamos experimentar isso. O menor virá 100 mil. O menor virá ser 10 mil. Nós estamos aqui para proclamar a salvação. Que o Senhor levante homens e mulheres cheios de dons, de habilidades, de clamor, por salvação, por transformação, por curas e por milagres. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo gere uma santa... Não sei, em mim produziu isso de manhã. Que o Senhor gere em você um santo incômodo. Tipo de vida que eu estou vivendo.
Será que eu estou preocupado só com os meus pedidos? Ou será que eu estou clamando por salvação de pessoas? É triste falar, mas tem crente que o alvo dele é só trocar de carro, prosperar, ter casas, filho passar em concurso, vestibular. Mas ele passa o ano todo e não ora por uma vida ser salva. Não ora por um dom. Não ora por batizar uma pessoa. Triste isso. Triste. É alguém que já se conformou com a mentalidade desse mundo. Jesus não veio para melhorar a nossa vida. Não estamos aqui simplesmente para melhorar de vida. Eu creio que isso é consequência. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para proclamar a salvação. Quero convidar você para se unir com um cara que está no meu coração hoje, para fazermos um culto de oração aqui hoje diferente. Um clamor. Deus vai levantar no nosso coração pelos perdidos e pela salvação. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, envie depois dessa live para ele, tá bom? Até mais tarde, às 20 horas aqui na Videira Belo Horizonte.